Olá, meu nome é Ícaro Arruda, eu estou aqui com o Ítalo da Silva Lobão e Gabriele Kettani. Nós iremos dissertar sobre o câncer de colo uterino na disciplina de Princípios Básicos de Oncologia. Nós somos do curso de Medicina. Essa apresentação ela faz parte do projeto Inova Campus, um projeto de extensão da Universidade Estadual de Roraima. No que diz respeito à epidemiologia do câncer uterino, 15% dos cânceres acometidos em mulheres são do câncer de colo uterino. É o segundo com maior ocorrência atualmente no mundo. E em 2017 houve 6.385 mortes pela doença, sendo 879 no Nordeste e compreendendo 23 casos de mortes em Roraima. No que se refere à faixa etária, ocorre mais casos entre 20 a 29 anos de idade, sendo a faixa de risco das mulheres entre 45 e 50 anos. Bem, o câncer do colo uterino ele ocorre na região do útero, que é o órgão aparelho reprodutor feminino, que está situado no abdômen inferior, por trás da bexiga e na frente do reto. Ele é dividido em Ele apresenta as partes que é possível ver dividido em caso seriam o fundo, o corpo do útero, o cérvix, as tubas uterinas e os ovários, e a região da vagina. Bem, além dessas regiões, pode-se perceber, né, a região do colo, que é a parte que fica inferior. Ele apresenta um canal cervical, que no caso seria o endocérvico, que é revestido por uma camada única de células cilíndricas, produtores de muco. A parte mais externa, que mantém contato com a vagina, ela é chamada de ectocérvix e é revestida por um tecido com várias camadas de células planas, no caso seria o epitélio escamoso e estratificado. Entre esses dois epitélios, como a gente consegue ver nessa figura, tem a junção escamocular, que é uma região de transição. É uma linha que pode estar tanto no ecto como na endocéfise. Essa parte dessa junção escamosa, ela vai seu tamanho, ela pode variar de acordo com o período, é, como eu poderia dizer, hormonal da mulher. É nessa região da junção escamocolunar que vai ocorrer as mudanças, as alterações celulares que poderão desenvolver o câncer uterino. Aqui, como mostra essa figura aqui, a gente consegue ver o local onde as células são simples e essa região mais próxima do colo, onde apresentam as células epiteliais escamosas e estratificadas. Bem, o HPV, atualmente, desde 1992, a OMS reconhece ele como o principal responsável pelo câncer do colo do útero, sendo ele detectado em 99,7% dos cânceres do colo do útero. Não necessariamente todas as mulheres que apresentam HPV, elas vão desenvolver o câncer do colo do útero. Entretanto, a maioria das mulheres que têm câncer do colo de útero, elas já tinham HPV. A infecção, então, ou seja, a infecção ela é uma condição necessária, porém ela não é o suficiente para o desenvolvimento da doença. Ou seja, apesar da mulher ter HPV, não quer dizer que ela vai desenvolver. Outros fatores podem fazer com que ela desenvolva, desencadeando a doença. O HPV, ele é um DNA vírus de cadeia dupla, não encapsulado, que ele vai infectar o epitélio escamoso e pode induzir a formação de uma grande variedade de lesões cutâneo-mucosas, sobretudo na região anogenital. São identificados mais de 200 tipos de HPV, dos quais aproximadamente 40 acometem o trato anogenital. A principal forma de transmissão do HPV é a atividade sexual. Bem, como é que ocorre, como é que se dá esse mecanismo patogênico do HPV? Após a infecção do epitélio metaplásico, naquela zona de transição, na zona de transformação, que seria por cepas oncogênicas do vírus, eles vão se aderir ao material genético da célula da mulher. Após essa adesão, vão começar a fazer expressão de proteínas virais, no caso de caráter oncogênico, que seria a E6 e a E7. Então, eles vão promover essas modificações nos genes
das proteínas, tanto PCQ3 quanto as retinoblastomas, como a gente consegue ver nessas imagens. E isso vai ocorrer. Quando ele faz essas alterações na PCQ3, vai ocorrer uma degradação e vai diminuir a questão da apoptose. Já no caso, quando elas vão atuar na retinoblastoma, vai fazer com que haja um aumento da liberação do fator de transcrição E2F, que vai fazer com que haja um aumento da proliferação celular. Consequentemente, isso vai fazer que, ao longo do tempo, vai ter um maior aumento de produção de células infectadas com HPV, e essas células, com o decorrer do tempo, elas podem desenvolver o câncer. Tá. Aqui a gente consegue ver nessa imagem, além do desenvolvimento da doença, a gente consegue ver os estágios, que seriam os níveis da fisiopatologia. Então, a gente percebe. Tá. No epitélio, essa parte inicial, tecido saudável, a gente vê todos estratificados, normais, as células são, são bem parecidas, então não tem nenhuma alteração. Aí, o papilomavírus, que seria o HPV, ele vai entrar no epitélio através de uma microlesão e vai infectar a célula basal. As células infectadas vão começar a se multiplicar. Tá vendo? E vai ocorrer a maturação das células infectadas, vai fazer a replicação do ADN do vírus, e vai começar a ocorrer que essas células vão sofrer essas alterações. Dependendo das alterações, a gente vai dar o nome, vai se encontrar em estágios diferentes de câncer. Sendo que a NIC é quando a desordenação ela ocorre, a NIC1, que é o primeiro estágio, quando essa desordenação dessas células ela ocorre nas camadas mais basais do epitélio estratificado. Então, nesse caso, é muito comum que cerca de 60% das mulheres elas vão conseguir regredir essas células, então vai ter uma regressão espontânea, de forma natural, pelo próprio corpo. 30% podem apresentar uma persistência dessa lesão e continuar se desenvolvendo. E desses 30%, cerca de 1% vai conseguir chegar ao estágio de invasão, né? Que vai sofrer metástase. Tá. Então, após essa evolução dessas células alteradas, aqui em NIC1, elas começam a se proliferar em grande velocidade até chegar ao estágio da NIC2, que seria já se encontrando na lesões de alto grau. Na NIC2, ela já tem uma desorganização já mais avançada, ela já se encontra em boa parte, em 3/4 da espessura do epitélio, e está preservando apenas as camadas mais superficiais. Quando ele se encontra em NIC3, você já consegue perceber toda uma modificação das células e todas as estruturas, tanto as mais basais como as mais próximas do epitélio, estão todas alteradas. E além disso, nesse momento, essas células já apresentam uma coloração mais diferente e seus núcleos também já estão alterados, então está completamente alterada. Após chegar nessa lesão de alto grau, que seria a NIC3, ela pode se desenvolver para o cancro, que seria quando ela consegue alcançar a metástase, que ela consegue se desenvolver e alcançar outras regiões do colo do útero, além do colo do útero. Bom, no tangente às manifestações clínicas mais frequentes, pode se referir sangramento vaginal, né, e que pode ser irregular ou pós-coito, geralmente por conta da capacidade invasiva, né, do papilomavírus humano. O corrimento fétido também. A dispareunia, que no caso é a dor ao se relacionar sexualmente, e a dor pélvica. E levando em consideração o que a Gabi falou, o termo displasia epitelial ele era incorreto. Então ele foi substituído por neoplasia intraepitelial cervical, que é o NIC, como ela falou, que contém 3 graus de classificação, sendo o grau 3 aquele que representa a antiga displasia epitelial acentuada e o carcinoma in situ. Então, as lesões, de forma geral, pré-invasivas da cervix estão associadas ao papiloma dos humanos, né, como ela falou.
Já quanto aos fatores de risco. Bom, no tocante aos fatores de risco, existem inúmeros que podem ser relacionados com a etiologia do câncer do colo do útero. Porém, as infecções crônicas pelo HPV, eles representam o principal deles, né? Há 13 tipos de HPV oncogênicos, mas o HPV 16 e o 18, eles são os mais envolvidos com o aparecimento da doença. Além disso, a atividade sexual precoce, ela é um dos fatores que aumenta a exposição ao risco de infecção pelo HPV. Outro sim, pode-se citar a imunossupressão, a multiparidade, que no caso é ter vários filhos, o tabagismo e o uso prolongado de contraceptivos orais, como estrogênio, que são fatores associados ao desenvolvimento de câncer cervical. Bom, agora destrinchando cada um dos fatores de risco, podemos inicialmente falar sobre o tabagismo, né, no próximo slide. Então, o primeiro ponto a ser destacado é que o tabagismo, tanto ativo como passivo, ele vai aumentar o risco de câncer de colo uterino. Bom, em meio às mulheres infectadas pelo HPV, a incidência de lesão intraepitelial escamosa de alto risco, né, que é a LIEAG, ou de câncer invasivo, é 2 a 3 vezes maior em fumantes e ex-fumantes. Então, foi verificado que aquelas pessoas que eram infectadas pelo HPV, pelo papilomavírus humanos, no caso as mulheres, as que eram tabagistas tinham 3 vezes mais chance, né, de desenvolver câncer de colo uterino, ao passo que as que não fumavam não tinham essa propensão. Então, por mais que o mecanismo subjacente à relação entre tabagismo e câncer de colo uterino não esteja bem elucidado, especula-se que o fumo altera a infecção pelo HPV. Neste caso, a experiência com o fumo foi correlacionada à depuração menor de HPV de alto risco. Além disso, a idade e o uso prolongado de contraceptivos orais combinados, né, que são os COCs, apresentam associação significativa com o câncer de colo uterino. Foi observado que mulheres com 7 gestações a termo anteriores têm risco quase quadruplicado, e aquelas com 1 ou 2 gestações prévias têm risco duplicado, em comparação com nulíparas, que são mulheres que não tiveram nenhuma gestação. Ademais, em outros estudos que foram realizados in vitro, sugeriram que os hormônios provavelmente exerçam um efeito favorável ao desenvolvimento do câncer do colo uterino, ao fomentar a proliferação celular e subsequentemente deixando as células mais vulneráveis a mutações. Ademais, o estrogênio ele age também como um antiapoptótico. Então, assim, ele possibilita a proliferação de células infectadas por HPV oncogênico. Dessa forma, vale ressaltar que as mulheres positivas para o DNA de HPV no colo uterino e que façam o uso de contraceptivos orais combinados, os COCs, tiveram um aumento de até 4 vezes mais de chance de desenvolver carcinoma de colo uterino, quando comparadas com mulheres HPV positivas que nunca tenham usado os contraceptivos orais combinados. Por fim, outro ponto relevante é a primeira relação sexual em idade precoce, o que aumenta o risco de câncer de colo uterino. Se um indivíduo ele tiver mais de 6 parceiros sexuais durante a sua vida, multiplica-se de forma exorbitante o risco relativo para esse tipo de câncer. Já se a primeira relação sexual for abaixo dos 20 anos de idade, ocorre um aumento no risco de se desenvolver câncer de colo também. Desse modo, atos como a abstinência do ato sexual e uso de proteção de barreira durante a atividade sexual diminuem a incidência desta doença, né? Já no que se refere aos exames, próximo slide, é, inicialmente o câncer de colo uterino, ele em sua fase inicial, ele é insidioso e assintomático. E quando se apresenta em sua forma precursora, como câncer incipiente, né, ou carcinoma in situ, na forma de microinvasor, o diagnóstico ele é feito quase exclusivamente pela colpocitologia, que é conhecido vulgarmente como Papa Nicolau. E também é feito pela colposcopia. A colposcopia ela é um exame ginecológico em que é feita a análise da vulva, vagina e colo do útero de forma bem minuciosa, bem detalhada, buscando assim sinais que possam ser confirmadores de inflamação ou câncer. E geralmente o ginecologista ele realiza esse exame, né, de colposcopia quando é encontrada alguma alteração no exame Papa Nicolau, eh, ou seja, a colpocitologia. Então daí, para não restar dúvidas, é realizado um terceiro exame,
que é o exame histopatológico, que no caso corresponde à biópsia, ou amputação ou conização do colo. Então, você retira um material ali do colo uterino e vai fazer uma análise no microscópio para detectar e não restar mais dúvida se realmente a pessoa tem ou não tem o câncer de colo uterino. Então, em suma, a colpocitologia ela é fundamental como parte do exame ginecológico, porque ela permite fácil rastreio da afecção na população, sendo obrigatória em qualquer procedimento pré-operatório ou pré-natal. A colposcopia, por sua vez, é essencial para orientar a biópsia, ao passo que o exame histopatológico do fragmento obtido na biópsia fecha o diagnóstico. Então, diante do diagnóstico de carcinoma in situ feito por biópsia, faz-se necessária a amputação ou a conização do colo para fornecer ao patologista material suficiente para o diagnóstico definitivo, além de afastar prontamente a possibilidade de crescimento da neoplasia. Então, na fase avançada, o câncer do colo apresenta-se como tumor endofítico ou esofítico, provocando assim hemorragia e corrimento amarelado, que geralmente ele vai ser sanguinolento e vai parecer um pouco com água de carne, né? E vai ter um odor fétido. Então, por conta dos fatores supracitados, a biópsia ela vai ser sempre fundamental para o diagnóstico definitivo. No que se refere ao tratamento, o Ministério da Saúde, junto com o Instituto Nacional de Câncer, ele visa em reduzir principalmente a incidência e a mortalidade do câncer uterino. Para isso, o mais apropriado é focar na prevenção e a partir do momento que a prevenção não é suficiente, o objetivo é a detecção precoce. Assim, é possível fazer o tratamento apropriado das lesões precursoras do câncer de colo uterino. As diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero recomendam o diagnóstico através da colposcopia, como já foi mencionado pelo Ítalo. Colposcopia, como foi mencionado, ele é um exame ginecológico que permite avaliar a saúde do colo do útero, da vagina e vulva. Ou então, outro exame diagnóstico é o diagnóstico histológico, que ocorre com a biópsia. Após a confirmação colposcópica ou histológica, o tratamento excisional das lesões intraepiteliais escamosas de alto grau, por meio da exerese da zona de transformação por eletrocirurgia, é o procedimento recomendado. Em resumo, ele visa a retirada da parte mais superficial do colo do útero, onde normalmente se localizam as lesões pré-malignas desse tipo de câncer. Quando a colposcopia é satisfatória, com um achado anormal compatível com a histologia, restrito ao ectocervice, ou seja, quando o exame detecta anormalidades nessa região específica, que ainda não houve uma invasão, ou está restrito ao ectocervice ou até o 1º centímetro do canal endocervical, o procedimento ele deve ser realizado ambulatoriamente nas unidades de nível de atendimento secundário. No caso de colposcopia insatisfatória, ou quando a lesão ultrapassa o 1º centímetro do canal, o tratamento indicado é a conização, que também já foi citado, que é realizado preferencialmente por técnica eletrocirúrgica. A conização ela é um procedimento em que é retirado uma parte do colo do útero em forma de cone. Daí vem o nome conização. Entre os tratamentos mais comuns para o câncer de colo de útero estão a cirurgia e a radioterapia. O tipo de tratamento vai depender do estadiamento da doença, o tamanho do tumor e fatores pessoais, como idade e desejo de prevenção da fertilidade. Nos estádios iniciais do câncer, os tratamentos cirúrgicos conservadores, como a conização ou a traquelectomia radical, com linfadenectomia por via laparoscópica, pode ser considerados. Para lesões invasoras pequenas, menores que 2 centímetros, devem ser consideradas cirurgias mais conservadoras, evitando assim as complicações e morbidades provocadas por cirurgias mais radicais. Para lesões maiores, superiores a 4 centímetros, evidências científicas atuais orientam para o tratamento combinado de radioterapia com quimioterapia e posterior braquiterapia.
No que se refere à prevenção, a prevenção primária do câncer de colo de útero, ela está relacionada com a diminuição do risco de contágio pelo papilomavírus humano, o HPV. A transmissão, como já foi mencionado, ela ocorre por via sexual, presumidamente através de abrasões microscópicas na mucosa ou na pele da região anogenital. Consequentemente, o uso de camisinhas, também chamado de preservativos, durante a relação sexual com penetração, protege parcialmente do contágio pelo HPV, que também pode ocorrer do contato com a pele da vulva, região perineal, perianal ou bolsa escrotal. A principal forma de prevenção, nesse caso, é a vacina contra o HPV. O Ministério da Saúde implementou no calendário vacinal em 2014 a vacina tetravalente contra o HPV para meninas e em 2017 para meninos. Esta vacina ela protege contra os subtipos 6, 11, 16 e 18 do HPV. Os dois primeiros, 6 e 11, causam verrugas genitais e os dois últimos, 16 e 18, que é o foco, como já foi mencionado aqui dessa apresentação, são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer do colo do útero. Atualmente, o grupo etário alvo da vacina são meninas e meninos com idade entre 9 e 14 anos, pois essa vacina ela é mais eficaz usada antes do início da vida sexual. Devem ser tomadas 2 doses com intervalo de 6 meses. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 80% da população para alcançar o objetivo de reduzir a incidência deste câncer nas próximas décadas no país. A vacinação, em conjunto com o exame preventivo, Papa Nicolau, se complementam como ações de prevenção deste câncer. Mesmo as mulheres vacinadas, quando alcançarem a idade preconizada, deverão realizar o exame preventivo, pois a vacina ela não protege contra todos os subtipos oncogênicos do HPV. Ou seja, a vacina ela não protege contra todos os subtipos do HPV que podem gerar câncer. Bom, essa foi nossa dissertação sobre o câncer de colo de útero. Espero que tenham sido claros e que, de alguma forma, possamos ter passado as informações de forma eficaz. Obrigado e até mais.